Ok, vamos lá desempacotar isso. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, super importante. Como o Brasil lida com pedidos e decisões legais que vêm de outros países? Como é essa conversa jurídica internacional? Olha, a gente está com o Código de Processo Civil na mão, alguns artigos-chave, e também uma decisão bem interessante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A nossa missão aqui é entender os caminhos principais, sabe? O tal do juízo de delibação, o auxílio direto, a carta rogatória e, de quebra, vamos analisar um caso específico sobre caução, aquela garantia processual e como o protocolo de Las Lênias entra na história. Vamos entender como a justiça brasileira interage com o mundo lá fora. Começando então pelo juízo de delibação. O que é isso, afinal? Pensa nele como um filtro formal. Quem faz é o STJ na maioria das vezes, e o ponto central, ele não vai rejulgar a causa lá de fora. Ele só confere se a decisão estrangeira cumpre os requisitos formais aqui do Brasil e, claro, se não ofende a nossa ordem pública, a soberania nacional, os bons costumes, essas coisas. E quando que a gente precisa dele? Principalmente para homologar sentenças estrangeiras, dar validade para elas aqui, e também para dar o exequatur, que é tipo uma autorização, para cartas rogatórias que pedem atos mais, digamos, coercitivos. Tipo uma penhora de bens que o juiz estrangeiro determinou. Exato. Isso é fundamental, né? Funciona como uma barreira de proteção para o nosso sistema jurídico. É um controle de qualidade, mas só formal. Agora é importante dizer, nem toda cooperação precisa passar por esse filtro mais, digamos, rigoroso e demorado do STJ. Existe uma alternativa mais ágil para muitas situações. Isso. É aí que entra o auxílio direto. Se a deliberação é o filtro formal, o auxílio direto é a via expressa. É a regra quando a gente não precisa daquela chancela do STJ. Serve mais para obter informações, para cumprir medidas que não tenham essa força de uma sentença estrangeira querendo ser executada aqui. O próprio código dá exemplos, né? Pedir informação sobre lei estrangeira, colher provas, tipo ouvir uma testemunha que está lá fora, mas sem forçar a barra, sem coerção, fazer uma perícia. Nossa, então a flexibilidade é bem grande aqui. Pode cobrir um monte de coisa, desde que não seja algo proibido pela nossa lei, claro. E o procedimento é pensado para ser eficiente. O pedido de fora chega na nossa autoridade central, que hoje é o Ministério da Justiça, né, na maior parte dos casos. Se precisar de alguma medida judicial aqui dentro, aí a autoridade central passa a bola para a AGU, Advocacia Geral da União, ou para o Ministério Público, se algum tratado definir assim. E eles que vão à Justiça Federal para fazer acontecer. E só para lembrar, né? Auxílio ativo é o Brasil pedindo ajuda lá fora, passivo é o Brasil recebendo o pedido. O foco é agilidade. Entendi. Mas, voltando rapidinho na carta rogatória que precisa do exequatur do STJ, aquela que passa pela delibação. Como funciona a defesa nesse caso? O processo no STJ permite que a parte interessada se defenda, mas essa defesa é limitada, né? Só pode discutir se os documentos são válidos, se o pedido está claro e se não ofende a tal da ordem pública. Exatamente. A lei é muito clara nisso. O STJ está proibido de reanalisar o mérito, a decisão em si que veio de fora, segundo o artigo 36. A distinção é crucial. Quer executar uma ordem da Alemanha para penhorar um bem aqui? Preciso homologar, passar pela delibação. Agora, se o pedido alemão for só para localizar esse mesmo bem, para saber onde ele está, aí pode ser via auxílio direto, bem mais simples. Falando em simplificar, o CPC traz umas regras gerais que ajudam também. Pedidos do Brasil para fora vão pela autoridade central já com tradução, e os pedidos que chegam de fora podem ser recusados se ofenderem a nossa ordem pública. Isso está lá no artigo 39. E tem um ponto prático ótimo no artigo 41. Documentos que chegam pela autoridade central ou via diplomática já são considerados autênticos. Isso dispensa um monte daquela burocracia de legalização, tipo a apostila da AIA, facilita demais a vida. Embora a apostila continue sendo útil, claro. Legal. Agora vamos para o caso prático que a gente mencionou, decidido pelo STJ. É sobre a caução, aquela garantia que o artigo 83 do CPC exige. É para quem entra com ação aqui no Brasil, mas não mora aqui e nem tem imóveis no país para garantir eventuais custos se perder a ação. Vale para brasileiro ou estrangeiro nessa situação. Só que a lei, no parágrafo 1º, diz que essa caução pode ser dispensada se um tratado internacional prevê isso. Aí, a pergunta que chegou no STJ foi: o protocolo de Las Lenhas, que é do Mercosul e trata de cooperação jurídica, ele serve como
essa dispensa para cidadãos dos países do Mercosul? E a resposta do STJ foi não. E a explicação é muito interessante. O STJ entendeu que o protocolo de Las Leñas busca garantir isonomia, tratamento igualitário, ou seja, ele proíbe discriminar alguém nos tribunais só por causa da nacionalidade ou do lugar onde mora, dentro do Mercosul. Só que a exigência da caução do artigo 83 não é baseada na nacionalidade. Os critérios são outros: não residir no Brasil e não ter bens imóveis aqui. Como esses critérios valem para qualquer um, brasileiro ou estrangeiro que esteja nessa situação, o STJ concluiu que não há discriminação proibida pelo protocolo. Portanto, o protocolo de Las Leñas não isenta automaticamente da caução. É um belo exemplo de como o tribunal interpreta e aplica normas internacionais junto com as nossas leis internas. Perfeito. Então, resumindo o que a gente viu, o Brasil tem basicamente esses dois grandes trilhos para a cooperação jurídica internacional. O juízo de delibação, o STJ, como esse filtro formal para validar decisões estrangeiras que precisam ter força aqui, e o auxílio direto bem mais ágil para um monte de outras medidas e trocas de informação. E o caso da caução mostrou bem como os tratados e as leis brasileiras conversam, né? Nem sempre um tratado vai afastar uma regra interna se a regra não for discriminatória no sentido que o tratado proíbe. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Pensando nesse mundo cada vez mais conectado, globalizado, com questões legais cruzando fronteiras o tempo todo, como será que o direito brasileiro vai continuar equilibrando esses dois pratos? De um lado, a necessidade de proteger nossa soberania, nossa ordem jurídica interna, que a deliberação representa, e do outro, a demanda crescente por uma cooperação internacional que seja eficiente, rápida, como o auxílio direto tenta ser. Será que veremos novas formas de cooperação, novas interpretações para facilitar ainda mais essa interação jurídica global no futuro? Fica aí a questão.